Quem é Elon Musk? Carros elétricos com direção autônoma, ruas e avenidas subterrâneas com trânsito rápido, viagens espaciais de final de semana, ir de uma ponta a outra de um país continental via terrestre em pouco mais de meia hora. Tudo isso tem a ver com Elon Musk, uma das maiores personalidades empreendedoras e multimilionárias do século XXI. Olhando, porém, para sua história de origem, dá para observar o potencial de genialidade já na transição da infância para a adolescência. Um fato interessante que diversas pessoas não sabem é que Musk não é estadunidense, e sim sul-africano. Musk nasceu na cidade de Pretória, capital da África do Sul, em 1971, em uma família de classe alta, sendo filho de Elon Musk, engenheiro eletromecânico, piloto e marinheiro, e de May Musk, modelo e nutricionista. Quando criança, o pequeno Musk tinha o perfil clássico do nerd introvertido. Não gostava de esportes, mas adorava livros e videogames. Se por um lado isso o levava a sofrer bullying por parte das outras crianças, por outro, foram esses interesses que deram a ele o pontapé inicial em sua trajetória empreendedora. Aos 10 anos de idade, ao ler uma revista sobre computadores, descobriu que os jogos eram criados a partir de códigos de programação. E, extasiado com esse novo mundo que estava descobrindo, pediu ao pai um computador, que rejeitou o pedido. Ele passou então a economizar a mesada para adquirir o que ele tanto desejava, e quando conquistou, o aparelho vinha acompanhado de um curso de programação de 6 meses. Depois, Musk completou em 72 horas, sem dormir, aprendendo a programar sozinho. Com o queijo e a faca na mão, o menino desenvolveu seu primeiro jogo aos 12 anos de idade, batizando de Blaster. O fato do game ter sido programado por alguém tão jovem chamou a atenção de uma revista de negócios, PC and Office Technology, que comprou o jogo de Musk por cerca de $500. Alguns anos depois, em entrevista, o Musk afirmou que sua motivação para a criação do jogo foi vendê-lo e, com o dinheiro adquirido, comprar outros jogos que gostava. Apesar desse início de adolescência brilhante, ele sabia que só conseguiria alcançar todo o seu potencial indo para os Estados Unidos, mais precisamente para o tão prometido Vale do Silício, em São Francisco. E como todo início de vida adulta, também não foi fácil os primeiros anos da vida independente do Musk. Morando no Canadá, trabalhou em diversos serviços braçais, como plantações, cortador de madeira e até limpador de cadeiras industriais. Assim, carregando nada além que suas bagagens, sua coragem e seus sonhos, o jovem comprou sua passagem e foi para Ontário, no Canadá, aproveitando a cidadania canadense da mãe. Mas todo esse esforço tinha um motivo para além da sobrevivência: se matricular na Queen's University, e ele o realizou. Após 2 anos como universitário, Musk conseguiu transferência para a Universidade da Pensilvânia, formando-se então em economia e 1 ano depois em física. Seu desempenho como estudante lhe rendeu uma vaga para um programa de PhD na famosa Universidade de Stanford, na Califórnia, na qual matriculou-se no curso de Física e Ciência dos Materiais. Mas assim como tudo na sua vida não corre por caminhos óbvios, sua permanência na instituição durou apenas 2 dias, cancelando sua matrícula para praticar o que seria sua marca, o empreendedorismo. O início das empreitadas do Musk aconteceu ainda por volta da década de 90. Com o boom da internet, ele criou junto com o irmão dele, Kimball Musk, uma empresa de geolocalização chamada Global Link, que posteriormente foi rebatizada como Zip2. Oferecia serviços semelhantes aos que a gente tem hoje, como o Google Maps. Em 99, a Zip2 foi vendida para a Compaq, fabricante de computadores, por $370 milhões. E o Musk, ele possuía uma participação de 7% na companhia, recebeu $22 milhões aos 28 anos. Posteriormente, o empresário usou o dinheiro da venda da Zip2 e fundou a X.com, empresa de pagamentos e transferências financeiras. Já em 2000, a X.com se fundiu com a Confinity e deu origem ao PayPal, que é muito conhecido e é o principal serviço de transferência de dinheiro online. Em 2002, a eBay comprou a PayPal por $1,5 bilhões, e com o valor arrecadado, Musk criou 3 novas empresas: a Tesla, SpaceX e a SolarCity. E essas são apenas as suas principais empreitadas. Porém, ao longo dos anos seguintes, Musk se envolveu em diversos projetos, como no desenvolvimento de inteligência artificial, energia solar, distribuição de internet e mobilidade urbana. Tudo isso mostra por si só sua visão ampla, visionária e ousada,
transitando entre áreas complexas e variadas. Com uma fortuna como essa, e ainda extremamente jovem, uma pessoa comum não pensaria muito em se aposentar e apenas curtir a vida, sem preocupações com o trabalho. Porém, Elon Musk não é uma pessoa comum. O empreendedor sempre falou abertamente sobre suas preocupações com os rumos da humanidade, considerando começar o movimento de povoar outros planetas com populações humanas, iniciando com a instalação de uma estufa no solo do planeta Marte. Se hoje em dia muitas pessoas podem considerar essa ideia um tanto quanto absurda, mesmo estando nós no caminho de concretizá-la, imagine no início dos anos 2000. Mas o absurdo nunca foi uma barreira para Musk, que em 2001 passou a tentar negociar com fornecedores russos, únicos provedores de foguetes e mísseis balísticos na época. No total desse crédito levado, Musk investiu então no que seria uma de suas empreitadas mais desafiadoras, a exploração aeroespacial. Criou então o SpaceX em 2002, com um investimento de $100 milhões da sua fortuna pessoal. A empresa, que tem como principal objetivo a povoação de Marte, passou a produzir seus próprios foguetes e a implantar processos que baratearam a exploração espacial. O primeiro foguete da SpaceX foi lançado em 2006, batizado de Falcon 1, em homenagem à saga Star Wars, e o sucesso da empresa simplesmente decolou junto. Como Elon Musk ficou rico? Mesmo após quase chegar à falência por tentativas falhas nos primeiros lançamentos, a empresa ganhou notoriedade por realizar operações espaciais que apenas estatais, como a NASA, conseguiam fazer. Como o ambicioso projeto de popularizar o planeta vermelho é caro e demanda muitos investimentos, a empresa levanta fundos, por exemplo, estabelecendo a Estação Espacial Internacional, utilizando seus foguetes que podem pousar após decolarem. Assim, o custo por toda a operação sai muito mais em conta, um dos motivos da NASA ser um dos seus principais clientes. A SpaceX vendeu em 2011 seu primeiro voo comercial até a Lua para o bilionário japonês Yusaku Maezawa, que está programado para acontecer em 2023. Em 2020, a empresa foi considerada um dos 3 maiores unicórnios do mundo, ou seja, uma startup que conseguiu ser avaliada em $1 bilhão. No caso da SpaceX, sua avaliação foi de $46 bilhões, e especialistas ainda afirmam que ela ainda não chegou ao seu potencial máximo de crescimento. Uma outra empreitada do Musk foi o aporte de $6,5 milhões na empresa de criação de carros elétricos, a Tesla Motors, em 2004, a qual, posteriormente em 2008, se tornou CEO, após a crise econômica nos Estados Unidos. Quando ele assumiu esse cargo, o Musk transformou-se na cara da empresa, e assim como na SpaceX, a cada lançamento, seja de um foguete ou de um carro novo, o acontecimento é acompanhado de um verdadeiro evento. Apesar disso, a empresa quase chegou à falência em 2008, junto com o Musk, inclusive, em razão da demora na entrega de um projeto a investidores, o que levou ele, inclusive, a pedir dinheiro emprestado para poder se manter. 2 dias antes do deadline, esgotando totalmente seus recursos financeiros, Musk fechou um aporte de $40 milhões, que salvou a ele e as suas empresas. Após esse respiro, a Tesla fez seus ajustes e acertos. O primeiro lançamento da empresa foi nomeado como Roadster, que fazia um percurso de 350 km com uma única carga de bateria e sendo toda a sua tecnologia criada do zero. Os lançamentos seguintes foram o sedã Model S em 2012, o SUV Model X em 2015, seguindo do Model 3 em 2017, marcando então a primeira produção em larga escala em nível global. Por todos esses eventos, Musk ganhou notoriedade mundial, sendo um verdadeiro símbolo de empreendedorismo, pioneirismo, tecnologia e principalmente inovação. Preocupação ambiental e olhar para o futuro. Em janeiro de 2021, Elon Musk foi considerado a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em $190 bilhões. Ao saber da notícia por meio de um tweet, a sua resposta foi: "Que estranho! Bom, de volta ao trabalho." A declaração para muitas pessoas pode soar arrogante ou revelar uma personalidade obsessiva de Musk com o trabalho. E claro, assim como toda pessoa, ele também gosta de ser considerado uma grande mente dos nossos tempos, ser uma grande celebridade e ter os holofotes virados para si. Porém,
Musk também sempre demonstrou uma grande preocupação com os rumos da humanidade, e principalmente com a sua autodestruição. Por isso, por mais excêntricos e futuristas que seus projetos possam parecer, sua visão está sempre voltada a como o desenvolvimento dessas tecnologias podem contribuir para o desenvolvimento da humanidade e a preservação do meio ambiente. Suas duas principais empreitadas atuais, por exemplo, nasceram dessa preocupação. A ideia de povoar Marte por meio da SpaceX, para muito além de parecer um roteiro de filme de ficção espacial, tem como propósito preservar a vida humana em outro lugar da galáxia caso qualquer catástrofe aconteça na Terra, algo realmente levado a sério por Musk. A aposta na Tesla, por sua vez, se deu pela preocupação com a grande produção e emissão de gases poluentes causados pelos carros de combustível fóssil, empreendendo então na produção de carros elétricos de energia limpa. A direção autônoma, por sua vez, também é uma aposta para a preservação da vida humana, melhoria na qualidade de vida e geração de renda para as pessoas. Com a aplicação dessa inteligência nos carros, seriam reduzidos os acidentes automobilísticos causados por falha humana, bem como os donos de carros próprios poderiam alugá-los sem suas presenças na viagem, investindo em horas livres em outras tarefas. E por falar em energia limpa e locomoção, outra aposta de Musk, agora para transporte coletivo, é o Hyperloop, um trem ultra rápido movido a levitação magnética e vácuo, que promete fazer viagens continentais em questão de pouco mais de meia hora. Não bastando isso, criou o The Boring Company, uma empresa destinada ao desenvolvimento de transporte subterrâneo de pessoas e cargas, desafogando os trânsitos das grandes cidades. Outra aposta de Musk foi no Solar City, empresa de energia solar criada por seus primos, que teve seu aporte inicial de 10 milhões de dólares e que chegou a conquistar 40% do market share dos Estados Unidos. Musk acredita, porém, que o desenvolvimento de tecnologias precisa ser feito de forma responsável, principalmente tratando-se de inteligência artificial, um tema que lida com grande preocupação. O visionário acredita que as inteligências artificiais podem substituir o ser humano, mas sabe que seu desenvolvimento é algo inevitável. Por isso, Musk criou a OpenAI, uma instituição voltada a contribuir com esse desenvolvimento, mas de maneira ética e segura. Musk alerta, porém, que as chances de criar uma inteligência artificial realmente segura é de 5 a 10%. Por esse grande receio, ele acredita que o meio para contornar o controle das inteligências artificiais sobre a humanidade seja aprimorar as tecnologias aplicadas ao corpo humano, transformando o ser humano em ciborgues, sofisticando as habilidades mentais e físicas naturais através da tecnologia. Por isso, criou a Neuralink, uma empresa que já realiza o desenvolvimento de chips aplicados ao cérebro humano para sua comunicação com máquinas por meio do pensamento, bem como para solucionar problemas neurológicos como a paralisia motora. Qual o perfil empreendedor de Elon Musk? Definir um perfil para o empreendedor por detrás de tantas áreas de sucesso, como Musk, não é uma tarefa fácil, tampouco replicá-lo. Porém, algumas características podem ser notadas as seguintes. Curioso. Buscar o novo é algo meio desafiador, né? Ainda mais quando a gente sai da nossa zona de conforto. Mas quando a gente olha para a trajetória do Musk, a gente observa que suas aventuras por áreas completamente diferentes foram movidas pela curiosidade. Por exemplo, o Musk nunca entendeu nada sobre foguetes e população interplanetária, mas o desejo dele de realizar aquilo que acreditava, atrelado com curiosidade, o fez ir atrás de conhecimento, resultando na SpaceX. Sonhador. E por falar em realizar o que se acredita, nada nos move mais do que nossos sonhos, o que não foi e não é diferente para Musk. E não falamos apenas dos sonhos grandes de Musk, como a preservação da vida humana, mas desde pequeno o empreendedor já sonhava. Exemplo disso é a história da aquisição de seu primeiro computador que contamos aqui. Não tem medo de se expor nem de tentar. E dessa mesma história tiramos também outro exemplo de seu perfil, não ter medo de tentar. Se Musk não tivesse tentado, não teria sequer programado seu primeiro jogo, dando início ao seu encanto pela tecnologia. Também não podemos deixar de citar a exposição de seus medos. Sim, Elon Musk também é um ser humano como nós e também tem os seus receios e inseguranças. Porém, apesar de eles nos tornarem humanos, é preciso utilizá-los como válvula de motivação e não de autotravamento. Desde a sua infância, Musk sempre teve os livros como seus grandes companheiros. Inclusive, foi pela leitura da série O Senhor dos Anéis que um empreendedor se identificou na missão de salvar o mundo. Musk sempre declarou que grande parte da sua formação veio desses companheiros. Desde sua infância, foi criado por livros,
livros e depois meus pais. Michael Simons, empreendedor que já escreveu para as revistas Time, Forbes e Harvard Business Review, fala em uma postagem em seu perfil no Medium que o Musk tem uma carga de leitura 60 vezes maior do que a média das pessoas, indo de biografias à ficção científica. Pensamento crítico. Sua capacidade de olhar de formas diferentes para soluções já criadas e procurar novas perspectivas fez com que ele se destacasse nas inovações. Musk exemplifica essa habilidade aplicada no desenvolvimento de um carro da Tesla. Para produzir Teslas melhores, tenho que pensar muito criticamente. Então, quando vejo o carro, vejo todas as coisas que penso que precisam ser consertadas para torná-lo melhor. É uma habilidade, por outro lado, que requer um desprendimento das próprias crenças, visto a necessidade de saber receber feedbacks negativos e avaliá-los. E para isso, também é preciso reservar um tempo para pensar, e pensar a longo prazo, nunca tomando decisões sob o calor da emoção. Aprendizado multidisciplinar. Estudar sobre diferentes campos de conhecimento proporciona uma visão ampla do mundo. Musk exemplifica também que o processo de aprendizagem por meio da associação de conhecimentos contribui para isso. Segundo Michael Simons, apesar das amplas áreas de leitura e conhecimento de Musk, seus aproveitamentos não estão em aplicá-los de forma isolada, mas sim em suas complementações. Aonde mais Elon Musk vai nos levar? Afinal, suas inovações impactaram e impactam até hoje o nosso modo de viver e de enxergar o mundo. Em um curto prazo de tempo, pouco mais de 20 anos, o Musk nos fez acreditar que aquelas ideias futuristas de filmes de ficção científica podem ser reais e mais próximas do que imaginamos. O que nos faz pensar, o que será que vem por aí?